o tópico de discussão que é o preço dos quadrinhos no Brasil, volta e meia vira assunto na gibisfera e recentemente a sua discussão aumentou com a publicação das edições de bolso pela Panini. Esse tópico traz diversos subitens de discussão que são muito interessantes e que, para além disso, permitem ampliar o nosso entendimento sobre esse tópico originário. Alguns desses subitens, são a democratização dos quadrinhos, a acessibilidade aos quadrinhos, a finalidade dos quadrinhos e o papel das editoras em relação a tudo isso. E claro, isso tudo num recorte geográfico do Brasil. Chegamos então ao objeto desse vídeo, que seria a discussão que essas edições de bolso levantaram a partir dos subitens que comentei. Primeiro, acho interessante estabelecer que a conversa é bem delimitada aos gibis do Ocidente que são publicados pela editora Panini, só porque esse tópico de preço de quadrinho e, por consequência, os seus subitens que eu comentei agora há pouco são discutidos a partir das movimentações dessa editora no mercado, que, por sua vez, é a que detém o monopólio desse mercado de quadrinhos no Brasil, pelo fato de ter os direitos de publicação da Turma da Mônica, da Disney, da Marvel, da DC, bem como de diversos mangás, e ainda tem os álbuns de figurinha que vendem bastante. Mas enfim, temos aqui a primeira coisa a se observar, que é a finalidade dos quadrinhos publicados pela Panini. Mas aqui dá para resolver o nosso querido pensamento lógico, né? A resposta está na própria pergunta. Ora, se a Panini publica quadrinhos, a finalidade deles é de serem lidos, não? Bom, a própria leitura não é o objetivo da editora, mas é claro, não é algo excludente dessa empresa em específico. Diante do sistema vigente, tudo é mercadoria. Esse é o sistema da superprodução, é o sistema da destruição de produto que não pode ser vendido por conta de excesso de estoque, por exemplo, seja ele roupa, alimento ou quadrinho. Se tudo é mercadoria, tudo deve ser vendável e, se não for, será descartado, tendo em vista a perda de sua finalidade. Se quadrinho é produto, a finalidade dele não é de ser lido, mas de ser vendido e gerar lucro. Por que eu tô falando tudo isso? Dito tudo isso, eu quero dizer que as intenções da Panini não entram nas discussões sobre as edições e os formatos de luxo, de bolso, tendo em vista que a intenção dessa editora é só uma. Por isso que não se deve levar a sério quando dizem que a Panini tem que escolher o melhor formato de publicação do quadrinho X, ou o melhor formato de publicação para o consumidor Y, porque ela não tem que fazer isso, ela não precisa fazer isso e ela não quer fazer isso, ela não vai fazer isso. E eu não tô falando que não se deve criticar os motivos da editora, mas se a única intenção dessa discussão é para entender e descobrir o motivo pelo qual a Panini escolheu determinado formato, então não tem mais discussão, porque o motivo é um só e apenas esse, o de lucrar. Agora, para tratar sobre essa discussão dos formatos de edição, acredito que tenhamos que falar sobre as expectativas dos consumidores sobre a produção da Panini. O mercado de quadrinhos, mesmo de quadrinhos da Panini, é um mercado bastante nichado. E aqui eu estarei falando do nicho que comporta as edições de luxo de bolso que serão discutidas no vídeo. Então, quando falo as expectativas dos consumidores sobre a produção da Panini, os consumidores aqui são os que consomem, ou sei lá, pelo menos os que desejam consumir esse nicho das edições dos formatos de luxo, de bolso. Basicamente, são as pessoas que fizeram ou fazem parte das discussões envolvendo essas edições, as quais eu ainda vou chegar lá. Então, um dos tópicos que deve ser levantado é essa expectativa sobre a produção da Panini. O que mais tem nessa gibisfera são os debates sobre o formato X ou Y que a Panini escolheu para publicar o quadrinho. Uma das ramificações desses debates já foi tratada nesse vídeo, que é sobre quais seriam os motivos da editora de ter escolhido o formato X ou Y, e bom, como já falei que isso não existe, tendo em vista que as estratégias de publicação da Panini são regradas pelo objetivo do lucro, já descartei essa ramificação do debate. Daí então, indo para outros lados desse debate, o que acaba governando é o senso comum de que tal formato seria melhor ou pior para tal quadrinho, ou também tal quadrinho merece ou não ser publicado em tal formato. O primeiro de tudo é que, se os consumidores partirem do mesmo princípio para debater esse assunto de edições, qual seja o princípio da democratização e acessibilidade da leitura, a única defesa possível é de que o melhor formato de todo e qualquer quadrinho sempre será o formato mais barato.
ponto. Agora, indo para a questão de que tal quadrinho merece ou não tal edição, primeiro é importante levantar que, até então, eu pensei o sujeito dos consumidores como a pessoa que quer ler quadrinhos e, por consequência, quer que a leitura no Brasil seja mais democrática e acessível. Diante disso, eu falei sobre as intenções da empresa que detém os direitos de publicação desses quadrinhos que os consumidores querem ler e falei que o melhor formato, partindo desse princípio de desejo da leitura, seria o mais barato. Só que existe dentro desse sujeito dos consumidores uma parcela dos colecionadores, a qual imputa ao quadrinho não só a finalidade da leitura, mas também, e às vezes principalmente, a finalidade do colecionismo. Agora, um adendo gritante surge com essa afirmação, que é o seguinte: o sujeito é um produto sistêmico. Ou seja, não vivemos no vácuo do espaço sideral, mas sim somos construídos a partir do nosso contexto sociocultural, a partir do nosso contexto sistêmico. Desse modo, a nossa opinião, os nossos desejos não são estritamente nossos, eles foram construídos pelo contexto. Daí, tendo em vista o sistema vigente, o nosso gosto está condicionado à mercantilização de todas as coisas. Então, numa sociedade em que um quadrinho perde a sua finalidade de leitura para que seja entendido como mercadoria, considerando que o contexto constrói o desejo, o sujeito dessa sociedade vai desejar esse quadrinho muitas vezes não com o intuito de ler, mas de colecionar. E beleza, a pessoa trabalha para no mês seguinte colecionar seu gibi e segue o jogo. A intenção não é demonizar a vontade de ninguém. Obviamente, é só de entender de onde ela vem. Eu acredito que o problema está em pautar esses debates de formato de luxo, de bolso, a partir dessa vontade do sujeito de colecionar quadrinho, que inevitavelmente acaba caindo no discurso de que história X merece ser publicada em uma edição de luxo, capa dura, com hardcover, box, com verniz localizado e com 300 páginas de conteúdo extra. Pô, porque essa aí é muito boa mesmo, hein? Ela merece. Isso faz parecer, primeiro, que os formatos mais baratos são piores do que os mais caros. E sim, realmente, se considerarmos quadrinho como mercadoria e que a sua finalidade é vender, é fácil concordar que o melhor formato é aquele mais luxuoso, mais tecnológico, mais caro. Agora, se considerarmos que quadrinho tem como finalidade ser lido, o formato de luxo e o formato de bolso não terão nenhuma diferença. Isso é óbvio, tendo em vista que a história continua sendo a mesma. E, particularmente, acho que trazer esse tópico para discussão, ou seja, defender a edição de luxo porque existem histórias que mereçam essa edição, eu acredito que essa jogada seja meio boba e mesquinha, salvo o melhor juízo, porque acredito que, primeiro, por mais que a nossa opinião seja construída, gosto de pensar que existe um mínimo de subjetividade, pelo menos acho interessante reivindicar essa subjetividade sempre que possível. Daí, se a gente pensar que história X merece sair em formato de luxo, então toda e qualquer história merece sair nesse formato, porque estamos condicionando uma questão objetiva, que é o formato da história, a uma questão subjetiva, que é a qualidade da história. O que deve ou não deve sair na edição de luxo, a história que merece ou não merece uma edição de luxo, acaba caindo numa subjetividade que esvazia todas essas discussões. Falar que a arte do Alex Ross merece sair em edição de luxo e deve sair nesse formato é a mesma coisa que falar que todas as artes de todos os artistas merecem sair nesse formato, porque é subjetivo levar para esse lado e o debate simplesmente não desenvolve. E o que eu tô apontando aqui é que exista um suposto prestígio ao formato de luxo, que nada mais é que algo construído pela sociedade vigente e que esse suposto prestígio é conquistado pelas histórias, entre aspas, boas, consideradas boas. Agora, se o argumento para defender esse formato for o de que, na verdade, as histórias mais populares são as que merecem sair nessa edição de luxo, porque são as que serão vendidas realmente, supondo que a história não popular não venderia nesse formato, daí já é outra coisa. O objeto de reflexão aqui é a popularidade da história. Daí entra na questão da propaganda em cima dessa história e como ela chega até nós ao ponto de se tornar popular. Enfim, é uma outra questão que não tem tanto a ver com a qualidade da história. E mesmo assim, só a título de argumentação, se pensarmos que realmente exista um suposto senso comum que determina o que é história boa ou ruim, como se a arte fosse resumida em gostar dela ou não, mas enfim, vamos supor tudo isso, que existe um top 10 incontestável, intocável e unânime de histórias boas. Vamos supor que isso exista. Defender que essas histórias saiam edição de luxo é ridículo.
ridículo, porque na prática tu tá defendendo que essas histórias sejam encarecidas, tu tá defendendo que essas histórias se tornem inacessíveis, e a intenção acaba perdendo o sentido. Se existem as histórias que devem ser lidas porque alguém falou que são boas, como que elas serão lidas se estarão custando 300, 400 reais? Ah, mas a arte do Alex Ross deve ser lida em edição gigante, brilhosa, luxuosa, etc. Acho mesquinice usar isso como argumento porque, de novo, tu tá defendendo a edição de luxo. Novamente, cai na questão de que apenas uma parcela muito específica da sociedade brasileira vai ter acesso a essa história tão relevante. Outro senso comum que se vê nesse nicho é o de pensar as edições ônibus de luxo, definitiva, absoluta, o que for, como uma evolução da história em quadrinho que está sendo publicada. Como se a gente estivesse falando de Pokémon, sei lá, isso, enfim, acaba não fazendo sentido. A história é a mesma, obviamente, ela não evolui para lugar nenhum, a suposta evolução disfarça o objetivo da Panini de lucrar. Só faz deixar o que já tá caro, que é o papel, mais caro ainda. Mas agora vem a coisa que realmente me irrita nessa questão de colecionador, que é a falácia em forma de argumentação a favor de formato de luxo, de que existe um público para as edições de luxo, assim como existe um público para as edições mais baratas, porque as edições de luxo são para as pessoas que leem quadrinhos há mais tempo, são para colecionadores de longa data, e as edições de bolso são para quem está começando a ler quadrinhos, são uma porta de entrada para a gibisfera. Eu já vou comentar sobre essa falácia, mas antes quero falar de uma contradição absurda dessa afirmação que salta aos olhos quando lida, que é a contradição de que a edição barata para os novos leitores ela não existe. Não existe essa opção de edição barata em detrimento da edição mais cara. 99% das vezes em que a Panini publica a edição de luxo, 99% das vezes em que essa edição de luxo está em estoque, simplesmente a edição hipotética mais barata para o público hipotético que está começando a ler não existe. Então, ou tu paga 300 reais em 200 páginas de quadrinhos, ou tu fica sem ler porra nenhuma. A realidade é que a Panini publica uma história hypada num formato decente que até dá para pagar, espera esse produto esgotar, passa um tempo e ela faz um anúncio bombástico dizendo que a história hypada, aquele produto que esgotou, ele vai voltar ao estoque. Só que agora, em edição de luxo, custando 3, 4 vezes mais que a edição anterior. Agora que eu falei da contradição, eu vou falar da falácia desse argumento que eu tinha comentado antes. A afirmação é de que as edições de luxo são para leitores mais de longa data, colecionadores antigos de quadrinhos, etc. E as edições mais baratas são uma porta de entrada para o novo público. São uma opção para o público mais recente de quadrinhos. Desse modo, devemos apoiar as edições de luxo no mercado, porque existe um público para isso. Sem considerar a contradição vergonhosa que transborda desse argumento, a qual eu já comentei sobre, constata-se que ele é simplesmente mentiroso. As edições de luxo são caras e as edições de bolso são, entre aspas, baratas. Portanto, o público do formato luxuoso é o que tem maior poder aquisitivo, enquanto que o público do formato, entre aspas, barato é o que tem menor poder aquisitivo, pouco importando a relação que esses públicos têm com os quadrinhos. Não existe nenhum nexo de causalidade nesse argumento. A pessoa pode ler gibi há 27 anos, a vida toda dela, se ela é de uma das classes mais baixas da sociedade brasileira, ela não vai conseguir comprar a edição absoluta do Batman 1. Do outro lado, a pessoa pode ter começado a ler gibi ontem, se ela vê que uma das melhores histórias do Homem-Aranha é a Última Caçada de Kraven, ela vai comprar aquela edição bizarra, que é um absurdo de cara, se ela fizer parte de uma das classes mais altas da sociedade brasileira. Não tem nada a ver com a relação do consumidor com os quadrinhos, tem a ver com o quanto ele pode pagar por eles. As edições de luxo não são um presente divino para te parabenizar pelos seus 27 anos de colecionador de quadrinho. Claro que a editora pode se utilizar dessa narrativa para vender os seus produtos, até porque ficaria feio falar que os formatos de luxo são para quem pode pagar. É mais fácil falar que as edições baratas são para novos leitores. Isso é a boa e velha propaganda. Segue o jogo. O que eu acho que não dá é levar a sério e trazer isso para esses debates sobre os formatos de quadrinhos. Tipo, basicamente, se você não pode pagar uma edição de luxo, então você não é o público-alvo, né? Teremos sempre a livre escolha de pagar R$250 para ler um quadrinho ou
não lê-lo. Agora eu gostaria de comparar o preço dessas edições para ver que realmente não vale a pena investir nesses formatos maiores. E aqui eu tô falando não só da edição de luxo, mas dos formatos ômnibus, porque até agora eu só fiz menção ao formato luxuoso, mas na minha humilde opinião, tudo que eu falei sobre formato de luxo vale para formato ômnibus. E eu entendo se houver discórdia, porque esse formato é vendido como algo útil, diferentemente da edição de luxo, absoluta, etc., que realmente se vende mesmo como algo tecnicamente acima das outras edições. Diferentemente disso, as edições ômnibus se escondem num discurso de utilidade. O ômnibus é útil, é eficaz, é tangível, é a evolução natural dos quadrinhos. Esse discurso se cria porque esses formatos tratam de juntar uma fase toda de gibi numa edição só. Então é mais prático tu comprar o ômnibus, você tem a história completa na tua mão para ler numa tacada só, para não precisar ficar comprando edição toda hora e esperar a editora publicar tudo, se é que vai publicar tudo, etc, etc. Mas essas edições, na verdade, se escondem nesse discurso unicamente para também custarem mais caro. Mas estranhamente, eu vejo alguns defendendo esse formato por conta do preço, porque proporcionalmente acaba valendo mais a pena e tal, só que isso não faz o menor sentido, é só mentira. Tipo, se fizer uma pesquisa rápida na loja da Panini, já dá pra entender isso. Daí, vamos lá. Para essa comparação fazer sentido, vou trazer, obviamente, duas edições que tenham sido publicadas em momentos parecidos. Vamos para algo mais recente, a saga do Homem-Aranha, volume 3, que será publicada em fevereiro de 25, custando R$ 45,90 e compilando 6 edições originais. Cobra-se, portanto, R$ 7,65 por edição original. Aí o Espetacular Homem-Aranha, edição definitiva volume 15, que será publicada no mesmo mês, no mesmo ano, fevereiro de 25, custando R$ 221,90 e compilando 20 edições originais. Cobra-se, portanto, R$ 11,10 por edição original. Mas vamos para os ômnibus, então, porque a edição definitiva de luxo era óbvio que era mais caro. Pegamos, então, o Espetacular Homem-Aranha, por David Michelin e Eric Larsen, publicado em abril de 2023, custando R$ 364,90 e compilando 38 edições originais. Cobra-se, portanto, R$ 9,60 por edição original. Aí a gente vai para a Saga do Homem-Aranha volume 1, publicado em abril de 2023, mesmo mês e ano do ômnibus que a gente está comparando, custando R$ 39,90 e compilando 7 edições originais. Cobra-se, portanto, R$ 5,70 por edição original. É quase a metade. Enfim, não se sustenta esse argumento de custo-benefício sobre edição definitiva de luxo absoluta e principalmente sobre edição ômnibus. E por fim, resta falar de como é absurdo pensar em como estão sendo vendidas essas edições mais baratas pela Panini. Porque, sei lá, na década passada, seja a história mais hypada ou a menos conhecida, o comum de publicação dela era encadernado de 200 a 300 páginas com a capa cartonada. Daí, a Panini foi inserindo no mercado essas edições mais caras, ou seja, traduzindo, ela enquanto empresa detentora do monopólio do mercado de quadrinhos, moldou esse mercado à sua vontade e tornou comum a edição de luxo, a edição capa dura, ômnibus, edição definitiva que seja, para no fim voltar às origens com a publicação de edições mais simples e chamar de edição especial. A chamada nova sensação do momento é o formato que tenta se aproximar da finalidade que o quadrinho tem, ou seja, se aproximar da finalidade da leitura. E, por consequência, é o formato que tenta se afastar ao máximo do mercado do luxo e do fetiche. Mercado esse que a própria Panini impôs aqui no Brasil. É o capitalismo tardio em sua forma mais didática possível. Então, para finalizar, queria dizer que essas reflexões eu fui tendo ao longo desses debates sobre o formato em que os quadrinhos estão sendo publicados. Não só o papel tá caro, como também esses quadrinhos estão hipervalorizados. E todo mundo tem o seu direito de colecionar quadrinho, claro, todo mundo que puder pagar pra isso. Mas enfim, todo mundo tem o direito de comprar quadrinho, de colecionar, de fazer o que quiser com ele. Não há nada aqui contra os compradores desses produtos, até porque eu sou um deles. Claro, pelo fato de ser o único formato disponível, como eu falei antes, mas o que eu tô querendo dizer é que não há nada aqui contra ninguém em específico. Muito menos existe a intenção de boicote dessas edições com o intuito de solucionar alguma coisa. A questão aqui é se realmente vale tanto a pena assim defender essas edições de luxo, o formato de luxo
absoluto diante de tudo que eu falei no vídeo. Não tô querendo deslegitimar ou demonizar nada aqui, até porque nem tenho esse poder, mas enfim, o que me revolta é que para ler a saga do Monstro do Pântano do Alan Moore, pelo menos de forma legítima, eu tenho que desembolsar R$ 1.200. O salário mínimo tá 1.400. Ah, mas o papel tá caro. Ah, mas a Panini tem que cobrar esse valor para compensar os custos de produzir e publicar esse quadrinho. Cara, eu não consigo discordar mais com esse conformismo baseado em pena da Panini, porque na minha opinião não tem cabimento. Ela escolheu soltar essa edição de luxo porque é mais lucrativo e ponto final. Não tem muito mistério, a gente já falou sobre isso. Então é isso, obrigado por assistir até aqui. Deixa o like se gostou do vídeo, comenta alguma coisa. Se quiser, se inscreva no canal. E é isso. Tchau.